Olá, eu me chamo Silvio Serpa, esse é o nosso canal ID e sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de toda a sua parentela. Não é preciso ir na igreja para se estar com Deus. Será mesmo? Esse é o tema que iremos abordar nesse vídeo. Assista esse vídeo até o final e sejamos todos abençoados. Eis a frase do século. Para viver uma vida com Deus, eu não preciso ir à igreja. Avançamos. Nossa cultura permite uma evolução da vida espiritual, onde não dependemos mais de igreja, de irmãos, líderes, pastores e anciões. Muitos também dizem, a igreja somos nós, eu, você, cada um a sua própria igreja. Sim, isso é verdade. Porém, o lugar em que frequentamos e chamamos de igrejas, o templo, na verdade são casas de oração. Veja, as escrituras dizem, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. E a palavra de Deus nos incentiva para nos reunirmos e juntos buscarmos a face dele. Pois, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Qual então o melhor lugar para nos reunirmos, além das casas de orações ou igrejas? Bom, neste vídeo, de qualquer forma explicativo, chamarei as casas de orações de igrejas. Mas será que essas pessoas realmente conhecem Deus? Para conhecer Deus é necessário conhecer o seu caráter, os seus princípios eternos, os seus mandamentos, a sua vontade. Isso leva um tempo para aprender. A igreja é o corpo de Cristo e a palavra de Deus fala muito em estarmos no corpo. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. A igreja como corpo de Cristo está viva com o Espírito de Cristo. A Bíblia fala da igreja como a noiva de Cristo. O Senhor enxerga nela uma beleza cada vez mais radiante. Partilha com ela o amor e intimidade profundas. A igreja é mais preciosa para Cristo do que a esposa para o seu esposo. Jesus é o nosso cabeça. Já o templo é o lugar onde podemos dar testemunho das maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um. É através da igreja que somos batizados nas águas, como mandou o Senhor Jesus, reunidos na presença do Senhor em união, em uma só comunhão, tomamos a Santa Ceia, ouvimos a sua santa palavra, louvamos, oramos em comunhão, nos alegramos juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Como podemos condenar o ministério se ainda não apreciamos? Qual a maneira de achar pessoas reunidas em nome de Deus, estando em comunhão com os irmãos ou a igreja? Não adianta você só acreditar e ter fé em Deus, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Quando entendemos verdadeiramente o propósito de irmos à igreja, isso se torna prazeroso. Mas vale passar um dia no seu templo do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver nas casas dos maus. Salmo 84, 10. Na igreja, Deus nos oferece o que é necessário para entrar no seu reino. Deus deseja que nós perseveremos na fé um com os outros e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não descuidemos dos nossos deveres da igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos, advertir uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não ter comunhão com os irmãos é ser como uma brasa fora do braseiro, ela esfria e apaga.
Quando se nega a ir ao templo de Deus, será que não está mais interessado em seguir o seu gosto do que em obedecer a Deus? Se o próprio Jesus e os seus discípulos iam às sinagogas ou igrejas ou templos, então, neste caso, o que ele diferencia dele? Jesus frequentava os templos e ensinava nas sinagogas e por todos eram louvados. Lucas capítulo 4, versículo 15. O que é uma sinagoga? Sinagoga é um lugar onde se reúnem os israelitas para o exercício do seu culto. Sabe quando em muitas vezes uma pessoa que no princípio parece antipática e depois se revela um grande amigo? É o que está acontecendo entre você e a igreja. Aproxime-se dela sem preconceitos e verás como vão se abrir novos horizontes na sua verdadeira vida. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disso em oculto. João capítulo 18, versículo 20. O povo de Deus costumava se reunir nos templos, em salas especiais e até nas cavernas para louvar ao Senhor e ouvir a palavra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. O próprio Cristo afirma que e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja faz parte do plano de Deus para aqueles que querem serem melhores na caminhada espiritual. Se você acredita em Jesus e diz que o ama, a vida com as pessoas da igreja é essencial para mudar e desenvolver o caráter cristão. Para se acreditar em Deus não é preciso ir à igreja, mas para ficar mais perto dele, de Deus, espiritualmente, sim. E mesmo que você tenha o hábito de ler a Bíblia, eu tenho certeza absoluta que dificilmente você vai se dedicar aos estudos e leituras da Bíblia e sozinho irá conseguir entendê-la. Você pode se aperfeiçoar por correspondência. É como dizer que você não precisa estar em uma escola para estar vivendo uma vida de conhecimento, ou se crê mesmo em Deus e não quer ouvir o que ele pensa. Quando visitamos a casa de Deus, é o primeiro passo para sairmos do nosso orgulho. Antes de descartar ou desprezar a igreja na sua vida, é importante ver o que Deus diz a respeito dela. Se tomar consciência disso, poderá dizer como o salmista: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Não existe em nenhum lugar da Bíblia qualquer incentivo para que as pessoas sirvam a Cristo longe de suas igrejas. O que acontece é que muitas pessoas, pela falta de compromisso que têm com o Evangelho de Cristo, defendem que a igreja não é algo importante e fundamental na vida do verdadeiro cristão. Isto é ignorância, pois a sabedoria vale mais do que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar ao valor da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Salmo 27, 4. Nossa alma necessita da presença de Deus e o culto preenche esse espaço. Além de ser o lugar propício para aprendermos mais de Deus, vá à igreja com reverência para prestar um culto de adoração ao Senhor e para ouvir e aprender. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem maus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Lembre-se, a igreja é o lugar para pessoas imperfeitas. A igreja é o hospital de almas. Infelizmente, nos dias atuais, se tornou comum ouvirmos a seguinte frase: me decepcionei com a igreja. Os seus líderes e os crentes são tão hipócritas. Bem, o problema é que se tornou comum esse pensamento ou desculpa entre as pessoas. Mas procurar pessoas perfeitas dentro da igreja de Deus é como chegar em um hospital e falar: não aceito ninguém doente aqui. Ora, quando você não gosta de um médico, você vai para outro médico. Com a igreja, se uma lhe decepcionou por algum motivo, não significa que todas são assim. Nada disso. Outras igrejas, apesar de não serem perfeitas ou não terem as pessoas perfeitas, com certeza caminham em busca da palavra de Deus com um coração cheio de fé e desejo de agradá-lo.
Deus veio buscar aquele que está perdido. A igreja é um pronto-socorro onde você encontra pessoas de todos os tipos. Na Bíblia não é diferente. Lá vemos muitos exemplos de pessoas imperfeitas e também tinha quem se considerava imperfeito para um mundo que só aceita os fisicamente perfeitos. Lembre-se, Jacó era trapaceiro, Pedro era genioso, Davi foi infiel, Noé se embriagou, Jonas fugiu de Deus, Paulo era assassino, Gideão estava inseguro, Marta angustiada, Tomé era incrédulo, Sara impaciente, Elias estava deprimido, Lázaro estava morto, Moisés gaguejava, Zaqueu era pequeno e Abraão era velho. Sim, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Caso contrário, não se precisaríamos de Jesus. Nós somos humanos e não perfeitos. O único perfeito que pesou nessa terra foi Jesus. Agora, se um ministério se decepcionou, nada te impede de visitar outra igreja. Até mesmo porque quem saiu da igreja por causa das pessoas nunca esteve lá por causa de Deus. Quem matou Abel? O seu irmão. Quem vendeu José? Os seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Os seus irmãos. Quem teve inveja de Davi? Os seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? O seu irmão. E todos foram abençoados também. Portanto, não pare, não desista. O teu negócio é com o Pai e não com os irmãos. Mude a rua, mude o bairro, mude o estilo. Só uma coisa, você não vai encontrar a igreja perfeita. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que a sua família não é perfeita. Sua profissão não é perfeita. Seus relacionamentos não são exatamente perfeitos. Você não é perfeito. Algumas igrejas realmente são falhas até demais, porque, como diz a Bíblia, muitos pecam por falta de conhecimento da Bíblia. Encontre uma igreja com princípios fundamentados na palavra e se esforce para fazer a diferença nela no que você puder. Além do que, você não vai à igreja atrás do homem, e sim de Deus. Jesus respondeu: são os doentes que precisam de médico e não aqueles que têm boa saúde. O meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. Lucas capítulo 5, versículo 31. Quão perfeição o propósito de Jesus. Os sãos, ele disse, os bons, não precisam de médico, e sim os doentes. E ele não veio chamar o que se julgam perfeitos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus é o oleiro e nós somos a argila em suas mãos. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica e capacita os imperfeitos. Quando você diz não, você não está dizendo não para mim ou propriamente para Deus. Na verdade, você está dizendo não para você mesmo, pois lá na frente você responderá pela sua alma, pelas atitudes e decisões tomadas hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Muito bem, esse foi mais um vídeo aí da série do nosso canal ID. Espero grandemente que todos tenham sido alcançados e abençoados. Assunto de extrema importância, precisamos sim nos congregar, meus amados. Nada disso de ficarmos aí à vontade, em casa, nesse pensamento aí, ou se você já ouviu alguém, até mesmo alguma liderança dizer que não é preciso ir para a igreja para poder adorar a Deus, olha, está redondamente enganado. É preciso congregar sim, tá ok? Agora eu quero te fazer aquele pedido especial. Se inscreve no nosso canal aí embaixo, dá o seu like referente a esse vídeo e aos demais, dê o seu joinha também, ative o sininho para que você receba informações de novas postagens e que Deus continue te abençoando e abençoando a todos. Até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Tchau!